Você vai adorar a nova casa de repouso. Tem aulas de crochê. O sorriso de Sofia era tão falso quanto seus cílios postiços. André concordou com a cabeça, como um cachorrinho obediente, enquanto Lucas contava mentalmente o dinheiro que ganhariam vendendo minhas propriedades. Eu apenas sorri e disse que sim, que me parecia uma ideia maravilhosa, mas por dentro algo se quebrou para sempre. Eles haviam escolhido o restaurante mais elegante de São Paulo para essa farsa. A toalha da mesa era de linho branco. As taças de cristal refletiam a luz dourada do entardecer e o aroma de moqueca capixaba enchia o ar. Tudo perfeito para uma execução emocional. Tudo calculado para que parecesse uma celebração, quando na verdade era o meu funeral em vida. Mãe, sabemos que você tem andado um pouco confusa ultimamente. Continuou André, sua voz carregada de uma preocupação que não sentia. Ele usava um terno cinza que eu lhe havia comprado para sua formatura. Agora, usava-o para me enterrar. Confusa. Essa palavra me atravessou como uma adaga. Eu havia fingido alguns esquecimentos para testar a paciência deles, o amor deles. Queria ver se meus filhos cuidariam de mim quando eu realmente precisasse. A resposta estava bem na minha frente, vestida com o meu próprio vestido verde esmeralda. A doutora Guimarães disse que seria o melhor, mentiu Lucas, evitando meu olhar. Um ambiente controlado, cuidado profissional, atividades pensadas especialmente para pessoas da sua idade. Pessoas da minha idade. Como se os 72 anos tivessem me transformado em uma espécie diferente, em algo que já não merecia respeito ou dignidade. Como se uma vida inteira construindo um império imobiliário do zero não significasse nada. E as aulas de crochê são realmente terapêuticas, acrescentou Sofia, tocando minhas mãos com dedos que queimavam de falsidade. Você poderá fazer toalhas de mesa, cachecóis, coisas úteis. Enquanto eles dividiam minhas propriedades como hienas sobre uma presa, eu estaria fazendo toalhas de mesa em um quarto com cheiro de desinfetante e desesperança. Quando seria a mudança? Perguntei, mantendo minha voz serena como um lago antes da tempestade. Amanhã mesmo, respondeu André rápido demais. Já fizemos todos os arranjos. É só assinar alguns papéis e... E o que vai acontecer com as minhas propriedades? O silêncio que se seguiu foi tão denso que pude saboreá-lo. Eles se entreolharam como crianças pegas roubando doces. Sofia pigarreou e Lucas brincou com o guardanapo até quase rasgá-lo. Não se preocupe com isso, mãe, falou Lucas, finalmente. Nós cuidaremos de tudo. É muita responsabilidade para você neste momento. Muita responsabilidade. As mesmas propriedades que eu havia comprado, reformado e administrado por décadas, de repente, eram demais para mim. Os mesmos investimentos que eu fiz crescer de R$5.000 iniciais até o 1,5 milhão que tinha agora, subitamente, exigiam mentes mais jovens. Naquela noite, fingi tomar os comprimidos para dormir que Sofia me deu. Cuspi-os em um guardanapo quando ela não estava olhando. Precisava estar completamente desperta para o que estava por vir. Às 11 da noite, ouvi suas vozes na minha cozinha. Pensaram que eu estava profundamente adormecida. Erro fatal. A casa de praia vale pelo menos R$300.000, sussurrou André, revisando papéis sobre minha mesa de carvalho, a mesa onde eu havia assinado meu primeiro contrato imobiliário há 40 anos. E o apartamento no centro, outros 200.000, sem contar os investimentos no banco. Temos que agir rápido, murmurou Sofia, servindo espumante em taças que eu lhes presenteei em seu aniversário. Antes que ela perceba o que está acontecendo. Lucas riu com aquela risada cruel que desenvolveu depois de se casar com ela. Perceber? Você está louca? Ontem ela me perguntou as horas 3 vezes. Mentira! Eu havia fingido essa confusão para testá-los, para ver o quanto do meu próprio sangue havia se transformado em veneno. A resposta queimava minhas entranhas como ácido. Olha isso! Sofia agitou um papel que reconheci como meu testamento. Quando ela estiver internada, podemos argumentar incapacidade mental. O advogado já está preparado. 400.000 pela casa grande, calculou André, escrevendo números em um caderno. 300 pela da praia, 200 pelo apartamento e os investimentos somam outros 600.000. Quase R$1,5 milhão no total. R$1,5 milhão. O fruto de uma vida inteira de trabalho, sacrifício e decisões inteligentes. Eles haviam calculado até o
último centavo enquanto eu, supostamente, dormia sedada na minha própria cama. E o melhor, acrescentou Lucas, com um sorriso que pude ouvir do meu quarto, é que ela nunca saberá o que tudo isso realmente vale. Pensa que são apenas algumas propriedades. Eles me subestimaram completamente. Acreditavam que eu era uma idosa confusa que não entendia de números ou negócios. Não sabiam que todas as manhãs eu revisava meus investimentos, que conhecia o valor exato de cada propriedade, que tinha planos que eles nem sequer podiam imaginar. Às 5 da madrugada, enquanto eles dormiam à ressaca de sua traição, vesti meu melhor terninho preto. Peguei apenas o essencial: passaporte, as joias que havia escondido em uma caixa secreta e a chave de um cofre que existia em um banco de outra cidade. Nesse cofre estavam os documentos que mudariam tudo. O táxi chegou pontualmente. O motorista me ajudou com minha pequena mala e não fez perguntas. No aeroporto, comprei uma passagem só de ida para uma cidade litorânea onde eu tinha uma propriedade que eles desconheciam completamente. Durante o voo, fechei os olhos e lembrei das palavras de minha mãe. Beatriz, nunca confie completamente em ninguém, nem mesmo em seus próprios filhos. O sangue pode se corromper, mas a dignidade é eterna. Ela tinha razão, e eu estava prestes a lhes mostrar que uma mulher de 72 anos pode ser mais perigosa do que qualquer inimigo que eles pudessem ter imaginado. O avião pousou em uma cidade que eu não visitava há 30 anos. Paraty. Um nome que meus filhos jamais tinham ouvido sair dos meus lábios, porque algumas histórias são preciosas demais para serem compartilhadas com quem não as merece. O ar salgado bateu no meu rosto como uma bofetada de lembranças. Aqui tudo havia começado. Aqui eu havia comprado minha primeira propriedade com as economias de uma vida inteira de trabalho como secretária. 5.000 reais que pareciam uma fortuna naquela época. 5.000 reais que se transformaram no império que meus filhos queriam me roubar. O táxi me levou por ruas que reconheci, apesar do tempo. As palmeiras continuavam ali, mais altas agora, suas folhas sussurrando segredos ao vento. As casas coloniais mantinham seu charme pitoresco, embora algumas tivessem sido renovadas com aquele estilo moderno que carece de alma. "O endereço está correto, senhora?" perguntou o taxista, parando em frente a uma casa amarela com janelas de madeira verde. "Parece que não mora ninguém aqui há tempos." Sorri pela primeira vez em dias. "É perfeita." A casa parecia adormecida, como se esperasse meu retorno. Era pequena em comparação com as propriedades que meus filhos conheciam, mas tinha algo que nenhuma das outras possuía: história verdadeira. Havia sido meu refúgio secreto, meu plano de fuga que mantive em silêncio por décadas. Tirei as chaves da bolsa. Minhas mãos tremeram ligeiramente, não pela idade, mas pela emoção. A porta se abriu com um rangido familiar, como um suspiro de boas-vindas. O interior cheirava a madeira e a maresia. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos que criavam figuras fantasmagóricas na penumbra. Caminhei lentamente, tirando as cobertas uma por uma, revelando tesouros que eu havia deixado ali como sementes, esperando o momento certo para germinar. Na cozinha, encontrei a primeira surpresa. Sobre a mesa havia um bilhete escrito com letra trêmula, mas familiar. "Dona Beatriz, estive esperando pela senhora todos esses anos. Lourdes." Meu coração parou. Lourdes havia sido minha empregada doméstica por 15 anos, até que André e Lucas decidiram que não precisávamos mais dela. "É um gasto desnecessário, mãe," eles disseram. "Nós podemos ajudar com a casa." Mentira! Eles só queriam controlar cada aspecto da minha vida, incluindo quem podia ou não estar perto de mim. Ouvi passos na varanda da frente. O coração me bateu tão forte que pensei que sairia do peito. A porta se abriu lentamente e lá estava ela, Lourdes, 30 anos mais velha, com o cabelo completamente branco e rugas que contavam histórias de uma vida bem vivida, mas com os mesmos olhos calorosos que eu lembrava. "Eu sabia que a senhora viria," disse ela, simplesmente, como se apenas dias tivessem se passado, em vez de décadas. "Quando soube o que seus filhos estavam planejando, soube que a senhora encontraria uma maneira de chegar aqui. Como você sabia sobre meus filhos?" Lourdes sorriu com tristeza. "Sofia me ligou há um mês. Queria informações sobre suas propriedades, sobre contas bancárias que a senhora pudesse ter escondido.
Eu disse que não sabia de nada. Claro que Sofia havia investigado. Não era suficiente roubar o que eles conheciam. Queriam ter certeza de que não havia tesouros escondidos. A ironia era deliciosa. Eles haviam ligado para a única pessoa que realmente conhecia todos os meus segredos, e ela me protegeu. Mas eu sabia, continuou Lourdes, aproximando-se de mim com passos lentos, mas firmes. Sabia desta casa, sabia dos documentos que guardou aqui, sabia dos seus planos. E estive cuidando de tudo, esperando por este dia. Meus olhos se encheram de lágrimas que não pude conter. Pela primeira vez em meses, alguém me olhava como um ser humano completo, não como um obstáculo ou uma fonte de dinheiro. Os documentos estão seguros, sussurrou Lourdes, pegando minhas mãos entre as suas. Eu os verifiquei todos os meses. Garanti que não se deteriorassem. Seu plano continua intacto. Meu plano. Comecei a elaborá-lo há 30 anos, quando percebi que meus filhos viam minhas propriedades como sua herança garantida, não como o resultado do meu esforço. Criei uma rede de proteção tão complexa que nem o melhor advogado poderia desfazê-la facilmente. Onde estão? Perguntei, minha voz apenas um sussurro. Lourdes me guiou até um quarto nos fundos que eu não lembrava. Havia sido transformado em uma espécie de escritório, com arquivos de metal e um pequeno cofre embutido na parede. A combinação continua a mesma, disse ela, apontando para o cofre. A data de nascimento do seu marido, meu querido reitor. Ele havia morrido há 10 anos, mas sua sabedoria continuava a proteger meu futuro. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, Beatriz, ele costumava dizer. E nunca deixe que outra pessoa controle seu destino, nem mesmo seus filhos. Abri o cofre com mãos que já não tremiam. Lá dentro estavam todos os documentos que eu havia ocultado por décadas. Escrituras de propriedades que meus filhos desconheciam, investimentos em bancos internacionais, um testamento completamente diferente daquele que eles haviam fotografado. Mas o mais importante era uma pasta grossa marcada com as iniciais PE, Projeto Esperança. A senhora se lembra do seu sonho? Perguntou Lourdes, observando-me enquanto eu revisava os papéis. Queria criar um lugar onde as mulheres mais velhas pudessem viver com dignidade, onde não fossem tratadas como fardos ou estorvos. Claro que eu me lembrava. Havia sido minha obsessão secreta por anos. Um lar para mulheres da minha idade que haviam sido abandonadas por suas famílias, traídas por seus filhos, ou simplesmente esquecidas por uma sociedade que descarta quem já não produz dinheiro. Está tudo pronto, continuou Lourdes. As licenças, as plantas, os fundos separados especificamente para este projeto. Só precisava que a senhora voltasse para ativá-lo. As lágrimas corriam pelo meu rosto sem controle. Durante meses, senti que minha vida estava desmoronando, que havia perdido todo o propósito. Mas aqui estava a prova de que eu sempre tive um plano maior, uma missão que transcendia a mesquinhez dos meus filhos. Tem mais uma coisa, disse Lourdes, tirando um celular da bolsa. O Dr. Monteiro está esperando sua ligação. Dr. Monteiro, meu advogado de confiança, o único profissional que conhecia a totalidade dos meus planos. Eu o havia contratado em segredo há 5 anos, pagando-o com fundos de contas que meus filhos jamais descobririam. Ele ainda é confiável? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Mais do que nunca. O próprio filho dele tentou interná-lo no ano passado. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo. Peguei o telefone com decisão renovada. Era hora de começar a próxima fase do meu plano, a fase que transformaria minha aparente derrota na vitória mais doce da minha vida. Disquei o número que havia memorizado anos atrás. Dr. Monteiro atendeu no segundo toque. Beatriz? Sua voz soou aliviada e animada. Eu sabia que você ligaria hoje. Está pronta para começar? Mais do que pronta, Monteiro. É hora de lembrar aos meus filhos quem eu sou de verdade. Tudo está preparado para amanhã, disse Dr. Monteiro ao telefone, sua voz carregada de uma satisfação que pude sentir através da linha. Seus filhos marcaram uma reunião com toda a família para as 10 da manhã na sua casa. Acham que vão assinar os papéis de transferência dos seus bens. Sorri enquanto observava o mar da janela do meu refúgio secreto. As ondas quebravam contra as rochas com uma fúria que eu entendia perfeitamente. Quem estará presente? André,
Lucas, Sofia e também convidaram seu irmão mais velho, Roberto. Parece que querem testemunhas da família para tornar tudo legal e transparente. Dr. Monteiro riu com ironia. Também estará presente o advogado que eles contrataram, um tal de Nogueira, que tem reputação de, digamos, flexibilidade ética. Tio Roberto, meu irmão mais velho, que sempre invejou meu sucesso nos negócios. Desde que herdei a casa da família há 15 anos, ele tentou várias vezes me convencer a vendê-la e dividir o dinheiro. Claro que ele estaria lá, como um urubu sentindo o cheiro de carniça. E nosso plano? Perfeito. Chegarei às 10h30 quando todos já estiverem reunidos e confiantes. Tenho todos os documentos originais, as gravações que fizemos no ano passado e a surpresa especial que preparamos. A surpresa especial. Um vídeo que gravei há 2 anos, quando pressenti que este dia chegaria. Nele, eu explicava detalhadamente minhas razões, meus verdadeiros planos e revelava segredos sobre meus filhos que eles acreditavam estarem enterrados para sempre. Lourdes estará comigo, acrescentei, olhando para minha fiel amiga que preparava café na cozinha, com a naturalidade de quem nunca havia partido. Ela tem informações que serão esclarecedoras. Excelente! Quanto mais testemunhas confiáveis tivermos, melhor. Você tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que comecemos, não haverá volta. Pensei no sorriso falso de Sofia, nas mentiras de André, na cobiça de Lucas. Pensei nos anos que sacrifiquei construindo um futuro para filhos que só viam minha morte como uma oportunidade de negócio. Nunca estive mais certa de algo em minha vida. Naquela noite, Lourdes e eu ficamos acordadas até tarde, relembrando velhos tempos e planejando o futuro. Ela me contou como foi sua vida depois que meus filhos a demitiram. Consegui trabalho com uma família na capital, relatou ela enquanto tomávamos chá de camomila. Mas nunca deixei de pensar na senhora. Todo mês eu vinha verificar esta casa, para garantir que tudo estivesse em ordem para quando a senhora voltasse. Como você sabia que eu voltaria? Porque eu a conheço, dona Beatriz. A senhora não é do tipo que desiste. E porque há 5 anos, quando começou a suspeitar dos seus filhos, me pediu para manter isso em segredo. A senhora me disse, se um dia eu desaparecer, procure-me aqui primeiro. Ela tinha razão. Comecei a pressentir a traição anos atrás, quando notava olhares estranhos entre meus filhos, conversas que se interrompiam quando eu entrava em um cômodo, perguntas específicas demais sobre minhas finanças. Há mais alguma coisa que a senhora precise saber? Continuou Lourdes, ficando séria. Há 3 meses, Sofia veio me procurar. Ela não queria apenas informações sobre suas propriedades, também perguntou sobre sua saúde mental, se eu havia notado sinais de demência ou confusão. Meu sangue gelou. O que você disse a ela? Eu disse que a senhora era a mulher mais lúcida que eu conhecia, que sua mente era afiada como uma faca. Ela ficou muito irritada quando não lhe dei a resposta que esperava. Claro, eles precisavam construir um caso de incapacidade mental para justificar o roubo. Haviam planejado cada detalhe da minha destruição, desde os comprimidos para dormir até as perguntas repetidas sobre as horas. Mas tem mais. Lourdes se levantou e trouxe uma pequena caixa do armário. Encontrei isto no lixo da sua casa no dia em que me demitiram. Ela abriu a caixa e meu coração parou. Dentro estavam todas as cartas que meu marido Heitor me escreveu durante nosso namoro. Cartas de amor que guardei como tesouros por 50 anos. Cartas que haviam desaparecido misteriosamente do meu quarto no mês passado. Eles as jogaram fora, sussurrou Lourdes. Como se fossem lixo. As cartas de amor escritas por seu marido, tratadas como dejetos. Peguei-as com mãos trêmulas. O papel amarelado ainda conservava o aroma sutil do perfume que Heitor usava. Cada letra era uma lembrança, cada palavra uma promessa cumprida. E meus filhos as haviam descartado como se não tivessem valor. Por que eles fariam isso? Porque tudo o que representa amor verdadeiro os incomoda, respondeu Lourdes com uma sabedoria que vem de anos observando a natureza humana. O amor da senhora por seu marido, sua generosidade para com eles, seu trabalho construindo um futuro. Tudo isso os lembra do que eles não são capazes de sentir. Naquela madrugada, não consegui dormir. Reli cada carta de Heitor, lembrando do homem que me amou pelo que eu era, não pelo que eu possuía. Ele havia construído comigo o primeiro negócio.
celebrado cada sucesso e me consolado em cada fracasso. Beatriz, ele escreveu em uma das últimas cartas, você é mais forte do que pensa. Se um dia eu faltar, lembre-se de que seu valor não está no que você tem, mas no que você dá. E se alguém tentar tirar isso de você, lute. Lute com toda a fúria de uma mulher que sabe o seu valor. Meu valor. Durante meses, permiti que meus filhos me fizessem sentir inútil, confusa, incapaz. Eu havia interpretado o papel da idosa vulnerável porque uma parte de mim queria acreditar que eles me protegeriam. Mas Heitor tinha razão. Meu valor não dependia do amor ou respeito deles. Dependia de mim. Às 8 da manhã, doutor. Monteiro ligou para confirmar os detalhes finais. Seus filhos estão muito nervosos, relatou ele divertido. Aparentemente passaram a noite ligando para a polícia, relatando seu desaparecimento. Desaparecimento. Claro. Eu deveria estar senil e confusa, lembra? Uma mulher na minha condição não pode simplesmente desaparecer sem ajuda. Eles estavam construindo o caso de que alguém me sequestrou ou manipulou. A ironia era perfeita. Enquanto eles relatavam meu desaparecimento como vítima, eu estava orquestrando meu retorno como vingadora. Está pronta? Perguntou o Dr. Monteiro. Olhei para minhas cartas de amor. Olhei para Lourdes preparando meu melhor vestido preto. Olhei para o mar que havia sido testemunha dos meus primeiros sonhos. Passei 72 anos aprendendo quem eu realmente era. Era hora de ensinar-lhes a lição mais importante de suas vidas. Estou pronta para reivindicar o que é meu. A viagem de volta pareceu uma procissão triunfal. Lourdes viajava ao meu lado, silenciosa, mas firme como uma guardiã. Dr. Monteiro nos seguia em seu carro com os documentos que mudariam tudo. E eu, vestida como a CEO que sempre fui, me preparava para a reunião de negócios mais importante da minha vida. A reunião onde ensinaria aos meus filhos a diferença entre uma idosa indefesa e uma mulher com 72 anos de experiência em destruir aqueles que a subestimam. O táxi parou a um quarteirão da minha casa. Eu podia ver vários carros estacionados em frente à entrada, o BMW cinza de André, o Mercedes branco de Lucas e um carro desconhecido que supus pertencer ao advogado corrupto que haviam contratado. Também estava a caminhonete vermelha de Roberto, confirmando que meu irmão viera participar do festim. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Lourdes pela terceira vez, embora seus olhos brilhassem com uma determinação que dizia o contrário. Mais segura do que nunca. Dr. Monteiro havia chegado 10 minutos antes de nós e estava esperando em seu carro, revisando os documentos uma última vez. Aproximei-me de sua janela e ele abaixou o vidro com um sorriso que prometia justiça. Está tudo pronto, disse ele, mostrando-me um gravador digital. Tenho as confissões que gravamos no ano passado, quando você suspeitava que isso poderia acontecer. Também tenho as cópias autenticadas de todos os documentos reais, não as falsificações que eles acreditam existir. As confissões. Havia sido ideia minha gravá-las. Uma espécie de seguro contra a traição que eu pressentia. Nessas gravações, André e Lucas admitiam abertamente que esperavam minha morte para herdar, que consideravam minhas propriedades como suas por direito e que me viam como um obstáculo irritante para seus planos. E o vídeo? Carregado e pronto. Quando chegar a hora, apertarei o play e suas próprias palavras os destruirão. Caminhei em direção à minha casa com passos que ressoavam como marteladas no asfalto. Era estranho ver meu próprio lar como território inimigo, mas era exatamente isso que havia acontecido. Os invasores haviam tomado meu castelo, acreditando que a rainha havia fugido para sempre. Erro fatal. Toquei a campainha da minha própria casa. O simbolismo era perfeito. Eles haviam se apossado tanto da minha vida que eu tinha que pedir permissão para entrar no meu próprio lar. Sofia abriu a porta. Seu rosto passou por uma sequência fascinante de emoções. Surpresa, medo, cálculo rápido e finalmente, aquele sorriso falso que eu já conhecia bem demais. Beatriz, meu Deus, estávamos tão preocupados, exclamou ela com uma atuação digna de um Oscar. Onde você esteve? Ligamos para a polícia, procuramos em hospitais. Estive pensando, respondi simplesmente, entrando em minha casa como se a visse pela primeira vez, e tomando algumas decisões importantes.
André apareceu correndo da sala, seguido por Lucas e Roberto. Seus rostos mostravam uma mistura de alívio e pânico que era deliciosa de observar. Mãe, você nos deixou loucos de preocupação, disse André, tentando me abraçar. Afastei-me suavemente, mas com firmeza. Preocupação comigo ou com seus planos? Perguntei com voz serena. O silêncio que se seguiu foi tão denso que pude senti-lo pressionando minha pele. Lucas pigarreou nervosamente enquanto Sofia trocava olhares rápidos com André. Não entendo o que você quer dizer, murmurou Lucas, mas sua voz tremeu de uma forma que o denunciava completamente. Acho que você entende perfeitamente. Nesse momento, Dr. Monteiro bateu à porta. O advogado que eles haviam contratado, Nogueira, levantou-se da mesa de jantar onde haviam espalhado todos os papéis para a transferência fraudulenta de minhas propriedades. Quem é? Perguntou o advogado Nogueira, um homem baixo com um bigode que parecia tão nervoso quanto meus filhos. Meu representante legal, anunciei com uma voz que cortava o ar como cristal. Dr. Jorge Monteiro, especialista em fraude familiar e proteção de patrimônio. Os rostos dos meus filhos se desfizeram como máscaras na chuva. Roberto deu um passo para trás, claramente arrependido de ter se envolvido nessa farsa. Dr. Monteiro entrou com Lourdes ao seu lado, carregando uma pasta que eu sabia conter a destruição completa de seus planos. Ele se apresentou cordialmente ao advogado Nogueira, que imediatamente começou a suar profusamente. Dona Beatriz, disse Dr. Monteiro formalmente. Entendo que há alguns documentos que requerem sua assinatura para transferir suas propriedades para seus filhos. Exato, confirmei, observando como André tentava recuperar a compostura. Perfeito, mas antes de prosseguir, preciso verificar alguns detalhes legais. Dr. Monteiro abriu sua pasta e tirou um dossiê grosso. Por exemplo, preciso confirmar que a senhora está mentalmente capacitada para tomar esta decisão. Claro que está capacitada, interveio Sofia rápido demais. É só que, às vezes, ela se confunde um pouco por causa da idade. Interessante. Dr. Monteiro sorriu como um tubarão que sentiu cheiro de sangue. Porque tenho aqui um laudo médico da doutora Azevedo, de data bem recente, que confirma que a senhora Beatriz goza de excelente saúde mental e plena capacidade de decisão. Tirei o laudo da minha bolsa. Eu o havia obtido 2 dias antes do meu desaparecimento, antecipando exatamente esta situação. Também tenho aqui, continuou o Dr. Monteiro, algumas gravações muito interessantes que foram feitas nesta mesma casa há exatamente 1 ano. A cor desapareceu completamente dos rostos dos meus filhos. André se agarrou ao encosto de uma cadeira como se fosse desmaiar. Não sei do que você está falando, mentiu Lucas, mas sua voz era apenas um sussurro. Dr. Monteiro apertou o play em seu gravador. A voz de André encheu a sala com clareza cristalina. Espero que ela morra logo. Já estou cansado de fingir que me importo. Assim que ela estiver debaixo da terra, vendemos tudo e dividimos o dinheiro. A voz de Lucas seguiu. A única coisa que precisamos é encontrar uma maneira de declará-la incapaz. Depois será fácil tomar o controle de tudo. E, finalmente, a voz de Sofia. Ela é só uma velha teimosa. Se não cooperar, a gente interna no lugar mais barato que encontrar e pronto. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Roberto me olhou com horror genuíno, claramente percebendo em que tipo de conspiração havia se metido. Essas gravações estão fora de contexto, gaguejou André, mas já não havia convicção em sua voz. Fora de contexto? Dr. Monteiro riu sem humor. Tenho 3 horas de gravações semelhantes, todas feitas com o conhecimento e consentimento de sua mãe, que suspeitava de suas intenções há anos. Lourdes se aproximou da mesa e recolheu todos os documentos falsos que eles haviam preparado. Revisou-os um por um com a autoridade de quem conhecia cada detalhe dos meus papéis verdadeiros. Estes documentos são fraudulentos, anunciou ela. As assinaturas são falsificadas e vários dos bens mencionados aqui nem sequer existem nos registros oficiais. Isso é impossível, protestou o advogado Nogueira, mas já estava guardando suas coisas, claramente querendo fugir da situação. É muito possível quando alguém planeja roubar a própria mãe por anos, eu disse, finalmente.
minha voz carregada de uma autoridade que estivera adormecida por tempo demais. E é especialmente possível quando essa mãe é muito mais inteligente do que vocês jamais imaginaram. Dr. Monteiro, então, tirou o envelope que continha o vídeo que eu havia gravado 2 anos atrás. O vídeo onde revelava não apenas meus verdadeiros planos, mas também alguns segredos sobre meus filhos que os destruiriam completamente. Agora, eu disse, sentando-me à minha própria mesa como a CEO que sempre fui. É hora de falar sobre as consequências de trair a mulher que lhes deu a vida. Seus rostos eram quadros perfeitos de terror absoluto. E eu estava aqui apenas começando. Sentem-se todos, ordenei com uma voz que não admitia discussão. Está na hora de vocês ouvirem algumas verdades que vêm evitando há anos. André, Lucas e Sofia se acomodaram nas cadeiras como estudantes castigados. Roberto permanecia de pé, claramente desconfortável por ter se envolvido nesta situação. O advogado Nogueira tentara escapar, mas Dr. Monteiro havia bloqueado discretamente a saída. Primeiro, comecei, passeando diante deles como uma promotora diante de um júri. Vamos falar de números reais. Vocês acreditam que meu patrimônio vale aproximadamente R$1,5 milhão? Vi como trocavam olhares nervosos. Eles haviam feito seus cálculos em segredo, acreditando que eu não tinha ideia do verdadeiro valor de minhas propriedades. Vocês estão errados por mais de R$3 milhões. O silêncio foi absoluto. Até Lourdes me olhou com surpresa, embora ela soubesse que eu tinha segredos dentro de segredos. Meu patrimônio real, continuei, saboreando cada segundo, incluindo as propriedades que vocês desconhecem, os investimentos internacionais e os negócios que administrei discretamente por décadas, supera os R$5 milhões. Sofia ficou pálida como papel. André se agarrou aos braços da cadeira como se o mundo estivesse tremendo sob ele. 5 milhões? Sussurrou Lucas, sua voz quebrando. 5.200.000, para ser exata. Dinheiro que vocês acreditaram que poderiam roubar enquanto eu brincava com agulhas de crochê em alguma instituição deplorável. Dr. Monteiro abriu seu laptop e projetou uma apresentação na parede. Era um resumo detalhado de todas as minhas propriedades, investimentos e contas bancárias. Os números apareciam um após o outro, cada cifra atingindo meus filhos como bofetadas financeiras. Casa principal avaliada em R$600 mil. Casa de praia, 450 mil. Apartamento no centro, 300 mil. Mas isso é só o começo. Os slides seguintes revelaram propriedades que eles jamais haviam imaginado. 2 condomínios em Miami, um pequeno hotel em Cancún, investimentos em fundos de crescimento, ações em 3 empresas de tecnologia e contas em bancos na Suíça e no Panamá. Como? André não conseguiu terminar a pergunta. Como uma mulher senil e confusa conseguiu acumular tamanha fortuna sem que vocês percebessem? Sorri com a satisfação de quem planejou este momento por anos. Muito simples. Vocês subestimaram completamente a mãe de vocês. Lourdes se aproximou e colocou sobre a mesa uma pasta adicional. Também existem os negócios que a dona Beatriz tem administrado discretamente. Uma consultoria imobiliária, 2 sociedades de investimento e o projeto que mais lhe importa. Que projeto? Perguntou Sofia com a voz estrangulada. Era o meu momento favorito. O momento de revelar o sonho que eu vinha construindo em segredo por uma década. O Centro Esperança, anunciei, observando seus rostos confusos. Um complexo residencial e de serviços para mulheres idosas que foram abandonadas por suas famílias. Mulheres cujos filhos as consideram fardos em vez de seres humanos. Dr. Monteiro mudou o slide e apareceu uma renderização arquitetônica espetacular. Um complexo lindo com jardins, biblioteca, oficinas de arte, clínicas médicas e apartamentos dignos para 200 residentes. O terreno já está comprado, continuei. As licenças estão aprovadas. A construção começará no próximo mês. E vocês, queridos filhos, acabam de se tornar os principais inspiradores deste projeto. Não entendo, murmurou Lucas. Cada vez que vocês me trataram como uma idosa inútil, cada vez que falaram de mim como se eu fosse um móvel velho, cada vez que planejaram meu futuro sem me consultar, eu adicionava outro serviço ao Centro Esperança. Graças a vocês, será o melhor centro do tipo em todo o país.
Roberto finalmente falou. Beatriz, eu não sabia de nada desses planos. Pensei que era só uma reunião de família normal. Eu sei, Roberto. Por isso você não está em apuros legais. Mas eles... Apontei para meus 3 filhos de coração negro. Eles vão enfrentar as consequências completas de suas ações. Dr. Monteiro tomou a palavra. Tentar fraudar uma pessoa idosa é crime federal. Falsificar documentos é outro crime federal. Conspirar para declarar alguém incapaz, sem fundamento médico, é mais um. Estamos falando de múltiplos crimes que podem resultar em vários anos de prisão. Você não pode fazer isso com a gente, explodiu André, levantando-se bruscamente. Somos sua família, somos seus filhos. Exatamente, respondi com voz gélida. Vocês são meus filhos, e isso torna a traição de vocês infinitamente mais dolorosa e mais imperdoável. Aproximei-me de André até ficar cara a cara com ele, forçando-o a me olhar nos olhos. Eu te dei uma educação universitária que custou R$80 mil. Eu te ajudei com a entrada da sua primeira casa, R$50 mil. Eu te emprestei dinheiro para o seu negócio que você nunca me devolveu, R$30 mil. Eu te dei meu amor incondicional por 45 anos. E é assim que você me paga. Virei-me para Lucas. Eu paguei as despesas médicas quando seu filho teve leucemia, R$10 mil. Eu te ajudei com seu divórcio, R$40 mil em honorários de advogados. Eu permiti que você morasse na minha casa por 2 anos quando perdeu o emprego. Eu te dei meu apoio emocional quando ninguém mais acreditava em você. E é assim que você me paga. Finalmente, encarei Sofia. Eu te recebi como filha quando você se casou com Lucas. Eu te defendi quando o resto da família te criticava. Eu te incluí no meu testamento quando você nem era do meu sangue. Eu te tratei com mais amor e respeito do que seus próprios pais te deram. E é assim que você me paga. As lágrimas corriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. De uma mulher que finalmente se permitia sentir toda a raiva que vinha contendo. Durante meses eu permiti que vocês me fizessem sentir inútil. Fingi confusão quando vocês queriam que eu me confundisse. Agi como a idosa vulnerável que vocês precisavam que eu fosse para justificar seus planos. Mas era tudo uma atuação. Tudo era um teste. Um teste no qual vocês falharam espetacularmente, acrescentou o Dr. Monteiro. Lourdes colocou sobre a mesa o último documento, meu testamento real, o documento que realmente importava. Este é o meu verdadeiro testamento, anunciei. Foi redigido há 3 anos e atualizado há 6 meses, quando seus planos se tornaram mais óbvios. André tentou se aproximar para ler o documento, mas Dr. Monteiro o impediu. Neste testamento, continuei, André herda R$5 mil. Lucas herda R$5 mil. Sofia herda nada, porque legalmente não é minha família. E demonstrou que emocionalmente também não é. 5 mil! Gritou Lucas. Isso é impossível, Somos seus únicos filhos. O resto do meu patrimônio, segui, implacável, R$4.800.000, será dividido entre o Centro Esperança, 3 organizações de caridade que protegem idosos e Lourdes, que demonstrou mais lealdade em 30 anos de amizade do que vocês em toda uma vida sendo meus filhos. Sofia começou a chorar, mas suas lágrimas já não me comoviam. André socou a mesa com frustração. Lucas afundou na cadeira como se tivesse envelhecido 10 anos em 10 minutos. Mas há uma maneira, eu disse, finalmente, observando como eles se agarravam a esta última esperança. Uma maneira de mudar isso. Que maneira? Perguntou André, desesperado. Trabalhem para merecê-lo. O Centro Esperança precisa de administradores, precisa de pessoal comprometido, precisa de gente que entenda o valor da dignidade humana. Se vocês puderem demonstrar durante os próximos 5 anos que realmente se importam com algo mais do que dinheiro, se puderem provar que entendem o dano que me causaram e estão dispostos a repará-lo, então poderemos falar de herança. 5 anos? Murmurou Lucas. 5 anos trabalhando sem salário no Centro Esperança. 5 anos demonstrando que podem valorizar as pessoas idosas como seres humanos, não como obstáculos. 5 anos provando que merecem se chamar meus filhos. O silêncio se estendeu por vários minutos.
Eu podia ver suas mentes trabalhando, calculando, avaliando opções que já não existiam. E se nos recusarmos? Perguntou Sofia, desafiadora. Dr. Monteiro sorriu. Então vocês enfrentam as acusações criminais por fraude e tentativa de estelionato e perdem qualquer possibilidade de herança para sempre. Era um ultimato perfeito. Justiça com a possibilidade de redenção. Punição com a oportunidade de crescimento. Exatamente o que uma mãe deve dar. Consequências com amor, limites com esperança. A decisão é de vocês, concluí. Podem ir embora agora mesmo e nunca mais me ver. Ou podem ficar e começar o longo caminho para recuperar meu respeito e a dignidade de vocês. Suas próximas palavras determinariam se eu ainda tinha filhos ou apenas estranhos que compartilhavam meu sangue. O silêncio se estendeu como uma teia de aranha invisível entre nós. Eu podia ver as engrenagens girando em suas mentes, calculando perdas e ganhos. Orgulho versus sobrevivência econômica. Era fascinante observar como meus próprios filhos reduziam nossas décadas de relacionamento a uma simples equação matemática. André foi o primeiro a falar, sua voz rouca pela emoção contida. Mãe, nós nunca quisemos te machucar de verdade. Só pensamos que era melhor para mim estar trancada fazendo crochê enquanto vocês gastavam meu dinheiro? Interrompi. Que uma mulher de 72 anos não tinha o direito de decidir sobre a própria vida? Não foi assim, protestou Lucas, fracamente. Só queríamos garantir que você estivesse segura, cuidada. Mentira. A palavra saiu da minha boca como uma bala. Vocês queriam garantir que suas contas bancárias estivessem cheias. A única segurança que lhes preocupava era a financeira. Sofia enxugou as lágrimas com as costas da mão, borrando a maquiagem cara. E o que devemos fazer agora? Como vamos sobreviver sem dinheiro? Completei por ela. Exatamente da mesma maneira que milhões de pessoas sobrevivem todos os dias, trabalhando, ganhando a vida com o próprio esforço, em vez de esperar que alguém morra para financiar suas vidas. Dr. Monteiro observava em silêncio, tomando notas mentais de cada reação. Agora, ele falou com voz profissional. Vocês têm 24 horas para tomar uma decisão. Se escolherem o programa de reabilitação no Centro Esperança, começarão amanhã mesmo. Se escolherem ir embora, tenho ordens para proceder imediatamente com as acusações criminais. Amanhã mesmo? André empalideceu. Mas temos empregos, responsabilidades? Vocês tinham empregos. Corrigi. Agora têm uma oportunidade de redenção que, francamente, não merecem. Dirigi-me à janela, observando o jardim que cuidei por décadas. As rosas que plantei continuavam a florescer, alheias ao drama humano que se desenrolava ali dentro. A natureza tinha essa sabedoria, crescia, florescia e criava beleza, independentemente das traições ou decepções. Sabe qual foi a parte mais dolorosa de tudo isso? Perguntei sem me virar. Não foi descobrir que planejavam me roubar. Não foi ouvir como contavam meu dinheiro como urubus. O mais doloroso foi perceber que vocês nunca me conheceram de verdade. Virei-me para eles, observando seus rostos confusos. Por 72 anos, fui uma mulher que luta, que constrói, que sonha. Comecei com R$5.000 e os transformei em mais de 5 milhões. Construí um império imobiliário sem a ajuda de ninguém. Naveguei por um mundo de negócios dominado por homens e saí vitoriosa. Criei 2 filhos enquanto administrava propriedades e fazia investimentos. Minha voz se elevou, carregada de décadas de conquistas que eles haviam ignorado sistematicamente. E vocês me reduziram a uma idosa confusa que precisava de aulas de crochê. Vocês me viram como um obstáculo, em vez de me verem como a mulher que construiu tudo o que vocês queriam herdar. Lourdes se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Sua presença me acalmou, lembrando-me de que nem todas as relações se baseiam na conveniência. Há mais alguma coisa que vocês devam saber? Continuei, voltando para minha cadeira. O Centro Esperança não é apenas um projeto de caridade. É o meu verdadeiro legado. É a prova de que uma mulher idosa pode mudar o mundo em vez de simplesmente esperar a morte em um quarto com cheiro de desinfetante.
Dr. Monteiro mudou até a apresentação em seu laptop, mostrando as plantas detalhadas do centro. Era lindo. Edifícios modernos, cercados por jardins, espaços para arte e música, uma biblioteca especializada, clínicas médicas e apartamentos que realmente pareciam lares. 200 mulheres viverão aqui, expliquei. Mulheres que foram abandonadas por famílias gananciosas. Mulheres que perderam tudo em divórcios tardios. Mulheres que simplesmente precisam de um lugar para envelhecer com dignidade. É impressionante, admitiu Roberto, que permanecera calado durante o confronto. Quando você planeja abrir? A construção começará em 6 semanas. A primeira fase estará pronta em 18 meses. E se meus filhos decidirem participar de sua redenção, eles ajudarão a construí-lo. Que tipo de trabalho teríamos que fazer? Perguntou Lucas cautelosamente. Todo tipo de trabalho, respondeu Lourdes antes que eu pudesse falar. Limpeza, jardinagem, administração, atendimento às residentes. Trabalho real, trabalho honesto. Trabalho que lhes ensinará o valor de servir em vez de serem servidos. Mas nós não sabemos fazer esse tipo de trabalho, protestou Sofia. Aprenderão, eu disse, simplesmente. Da mesma forma que eu aprendi a fazer negócios quando tinha a idade de vocês. Da mesma forma que aprendi a investir na bolsa quando tinha 50 anos. Da mesma forma que aprendi a usar computadores quando tinha 60. A diferença é que eu fiz isso por ambição e crescimento. Vocês farão por sobrevivência e redenção. André se levantou e começou a andar pela sala, suas mãos tremendo ligeiramente. Isso é surreal. Há 2 dias pensávamos que... E agora? Há 2 dias, vocês pensavam que eram os beneficiários de uma herança milionária. Completei. Agora sabem que são os protagonistas de uma lição sobre as consequências da traição familiar. E se fizermos isso? Perguntou Lucas. Se trabalharmos no seu centro por 5 anos, você realmente mudará o testamento? A pergunta que eu estava esperando. A pergunta que determinaria se isso era justiça ou vingança. Se, durante 5 anos, vocês demonstrarem que podem valorizar as pessoas pelo que são, em vez de pelo que possuem, se aprenderem a dar em vez de apenas tomar, se mostrarem o tipo de caráter que eu esperava ter criado em vocês, então, sim, modificarei o testamento. Quanto? Perguntou Sofia, sempre direta quando se tratava de dinheiro. O suficiente para que vivam confortavelmente, mas não o suficiente para que voltem a se tornar as pessoas gananciosas que são agora. Digamos, 500 mil reais para cada um. 500 mil reais. Uma fortuna para a maioria das pessoas, mas apenas uma fração do que haviam planejado roubar. Era o suficiente para recompensar o crescimento real, mas não tanto a ponto de eliminar a necessidade de continuar trabalhando e crescendo. E o resto? Perguntou André. O resto permanecerá no Centro Esperança para sempre, para garantir que mulheres como eu nunca mais sejam tratadas como fardos ou inconvenientes por suas próprias famílias. Dr. Monteiro fechou seu laptop com um clique definitivo. Como eu disse antes, vocês têm 24 horas para decidir. Amanhã, às 10 da manhã, ou vocês chegam ao canteiro de obras do Centro Esperança prontos para trabalhar, ou eu apresento as acusações criminais na promotoria. Ele se levantou para sair, mas antes acrescentou. E não se deem ao trabalho de procurar outros advogados. Tenho cópias de todas as evidências em múltiplos locais. Esta não é uma negociação, é um ultimato. Depois que Dr. Monteiro se foi, ficamos em silêncio. O peso da decisão enchia a sala como fumaça tóxica. Você realmente faria com que fôssemos presos? Perguntou André com voz baixa. Vocês realmente planejavam me internar em um asilo enquanto vendiam minhas propriedades? Respondi. Checkmate. Lourdes se aproximou de mim. Dona Beatriz, a senhora tem certeza de que quer dar a eles esta oportunidade depois de tudo o que fizeram? Tenho certeza, respondi, embora meu coração ainda sangrasse. Porque no final do dia, eles ainda são meus filhos, e uma mãe nunca deixa de esperar que seus filhos se tornem as pessoas que ela sempre acreditou que poderiam ser. Era minha última aposta, minha última esperança de que o sangue pudesse ser mais forte que a ganância. Amanhã, eu saberia se havia criado filhos ou estranhos. A madrugada do dia seguinte me encontrou acordada antes do amanhecer, preparando café na cozinha onde meus filhos haviam celebrado minha suposta demência com espumante barato.
Lourdes passara a noite no quarto de hóspedes. E juntas observamos o céu mudar de preto para cinza, esperando para ver que decisão meus filhos haviam tomado. A senhora acha que eles virão? Perguntou Lourdes, servindo café nas xícaras de porcelana que herdei de minha mãe. Honestamente, não sei. Parte de mim espera que sim, parte de mim espera que não. E não tenho certeza de qual esperança é mais forte. Às 8 da manhã, meu telefone tocou. Era o Dr. Monteiro. Bom dia, Beatriz. Pronta para o primeiro dia de aula? Tão pronta quanto se pode estar para descobrir se ainda tenho filhos ou apenas estranhos que compartilham meu DNA. Estou no local desde as 7, preparando tudo. Os capatazes estão informados sobre a situação especial dos novos voluntários. Voluntários. Uma maneira elegante de descrever pessoas que trabalhavam para evitar a prisão. Algum sinal deles? Ainda não, mas faltam 2 horas. Lourdes e eu chegamos ao canteiro de obras do Centro Esperança às 9h30. Era a minha primeira vez vendo o terreno desde que a preparação havia começado, e a emoção me invadiu como uma onda morna. Ali estava meu sonho, tomando forma física. Tratores moviam a terra, onde em breve estariam os jardins terapêuticos. Trabalhadores marcavam as fundações onde se ergueriam os edifícios que abrigariam mulheres descartadas por suas próprias famílias. É lindo, murmurou Lourdes, pegando meu braço enquanto caminhávamos pelo terreno. É esperança, corrigi. É a prova de que nunca é tarde demais para começar algo novo, para mudar o mundo, para demonstrar que as mulheres mais velhas não são lixo esperando para ser eliminado. Dr. Monteiro se aproximou com uma prancheta e um capacete de construção amarelo. Está tudo pronto. Se chegarem, começarão com tarefas básicas: limpar a área, organizar materiais, ajudar os trabalhadores com tarefas manuais. E se não chegarem, então tem um encontro às 11 com o promotor de justiça. 10 para as 10. 5 para as 10. 3 para as 10. Às 10 horas em ponto, um táxi parou na entrada do local. Meu coração acelerou tanto que pensei que sairia do peito. André desceu primeiro, vestido com jeans velhos e uma camiseta que eu não via há anos. Lucas o seguiu, com roupas de trabalho que claramente havia comprado na noite anterior. Finalmente, Sofia emergiu do táxi, vestida com roupas esportivas e com o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Eles pareciam vulneráveis, assustados, humanos. Caminharam em nossa direção com passos lentos, como condenados se dirigindo ao cadafalso. Quando estavam perto o suficiente, pude ver que nenhum deles havia dormido bem. Seus olhos estavam vermelhos, seus rostos abatidos por uma noite de decisões impossíveis. Estamos aqui, disse André simplesmente. Estou vendo, respondi, mantendo minha voz neutra, embora meu coração estivesse realizando acrobacias emocionais. Nós decidimos... Lucas pigarreou. Decidimos que queremos tentar. Queremos tentar consertar as coisas. Vocês têm certeza? Porque uma vez que comecem, não há volta. 5 anos completos, ou vão direto para a cadeia. Sofia assentiu lentamente. Temos certeza, ou pelo menos, temos certeza de que não queremos ir para a prisão. Não era a motivação mais nobre, mas era um começo. Dr. Monteiro se aproximou com 3 capacetes de construção adicionais. Bem-vindos ao Centro Esperança. Sou o supervisor de vocês e, durante os próximos 5 anos, sou a pessoa mais importante em suas vidas, depois de sua mãe. Ele lhes entregou os capacetes e uma folha com as regras básicas. Horário de trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde, 1 hora para almoçar. Tolerância 0 para reclamações ou atitudes negativas. Avaliações semanais de progresso. Seu primeiro supervisor direto será o seu Miguel. Dr. Monteiro apontou para um homem robusto, com mãos calejadas e um sorriso amável. Ele tem 30 anos de experiência em construção e paciência 0 para princesas ou príncipes que nunca trabalharam com as mãos. Seu Miguel se aproximou e os avaliou com o olhar experiente de quem consegue detectar preguiçosos a 100 metros de distância. Algum de vocês já fez trabalho físico antes? Perguntou ele. Silêncio total. Perfeito. Seu Miguel sorriu divertido. Vamos começar com algo simples. Estão vendo aquela pilha de entulho? Ele apontou para uma montanha de concreto quebrado e metal enferrujado. Ela precisa ser movida daqui para lá. Apontou para um ponto a uns 200 metros de distância. À mão? Perguntou Sofia, horrorizada. À mão,
confirmou seu Miguel. Pedra por pedra, pedaço por pedaço, é trabalho honesto para pessoas que precisam se lembrar do valor do esforço. Observei-os enquanto se aproximavam da pilha de entulho, como se fosse uma montanha impossível de escalar. André levantou o primeiro pedaço de concreto e imediatamente fez uma careta de dor. Lucas tentou carregar peso demais de uma vez e quase caiu para trás. Sofia olhou para suas mãos perfeitamente cuidadas e suspirou com a resignação de quem aceita um destino inevitável. Durante as 4 horas seguintes, eu os observei trabalhar. Não foi bonito. André reclamava constantemente da dor nas costas. Lucas parava a cada 10 minutos para recuperar o fôlego. Sofia quebrou 2 unhas na primeira hora e chorou silenciosamente por outros 10 minutos. Mas eles trabalharam. Na hora do almoço, sentaram-se no chão como o resto dos trabalhadores, comendo sanduíches básicos e bebendo água morna de uma garrafa térmica compartilhada. Suas roupas estavam sujas, suas mãos manchadas, seus rostos vermelhos pelo sol e pelo esforço. Como se sentem? Perguntei, aproximando-me deles durante o intervalo. Como se um caminhão tivesse passado por cima de nós, murmurou André, massageando os ombros. Isso é mais difícil do que pensávamos, admitiu Lucas. E o que vocês pensavam? Que o trabalho honesto era fácil? Que as pessoas que constroem o mundo com as mãos o fazem porque é divertido? Sofia me olhou com olhos que pela primeira vez mostravam algo parecido com entendimento. Eu nunca pensei nisso. Nunca pensei em quão difícil deve ser ganhar a vida assim. Agora vocês sabem. E este é apenas o primeiro dia dos próximos 1825 dias. A tarde foi ainda mais dura. Seus corpos não estavam acostumados ao trabalho físico e cada movimento se tornava mais difícil. Mas algo interessante começou a acontecer por volta das 3 da tarde. Eles começaram a se ajudar. André carregou algumas pedras pesadas que Sofia não conseguia mover. Lucas trouxe água para André quando viu que ele estava desidratado. Sofia encontrou luvas extras para Lucas quando notou que suas mãos estavam se machucando. Pequenos atos de consideração que não mostravam entre si há anos. Às 5 em ponto, seu Miguel soou um apito. Primeiro dia terminado. Amanhã começamos às 8 em ponto. Cheguem atrasados e começamos do zero de novo. Meus filhos se dirigiram ao táxi que haviam chamado, movendo-se como idosos com artrite. Antes de entrar, André se virou para mim. Mãe, obrigado por nos dar esta oportunidade. Sei que não a merecemos. Vocês ainda não a merecem, corrigi. Mas talvez em 1824 dias, sim. Naquela noite, Lourdes e eu jantamos em silêncio, processando as emoções do dia. Foi estranho ver meus filhos reduzidos a trabalhadores manuais exaustos, mas também foi esperançoso. A senhora acha que eles vão conseguir? Perguntou Lourdes enquanto lavávamos os pratos. Não sei, mas pela primeira vez em meses, estou curiosa para ver que tipo de pessoas eles se tornarão se realmente completarem estes 5 anos. Olhei pela janela para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Havia começado a parte mais difícil de todo este processo. Esperar para ver se a justiça poderia se transformar em redenção, se a punição poderia se transformar em crescimento. 5 anos para descobrir se eu ainda tinha filhos ou se finalmente havia encontrado a força para criar algo mais valioso, uma família baseada no respeito mútuo em vez da conveniência. O tempo diria. 4 anos e meio se passaram desde aquele primeiro dia de entulho e lágrimas. O Centro Esperança já não era apenas um sonho em plantas arquitetônicas. Era uma realidade vibrante, com 200 mulheres vivendo vidas plenas e dignas em suas instalações. Eu caminhava pelos jardins que meus filhos ajudaram a plantar, observando as residentes que participavam de aulas de pintura, grupos de leitura e sessões de yoga adaptada. O aroma de rosas e jasmins enchia o ar, misturando-se com o som de risadas que vinham da área de oficinas criativas. Dona Beatriz, cumprimentou-me Dona Alice, uma mulher de 80 anos que chegou ao centro depois que sua família a declarou cara demais para manter. Agora, ela dirigia nosso programa de história oral, ajudando outras residentes a documentar suas vidas para as futuras gerações. Bom dia, Alice. Como vai o projeto de memórias? Incrível! Já temos 50 histórias completas.
Mulheres que foram enfermeiras durante guerras, professoras que educaram gerações inteiras, mães que criaram 10 filhos enquanto trabalhavam em fábricas, histórias que estavam prestes a se perder para sempre. Era exatamente isso que eu havia visualizado. Um lugar onde as mulheres mais velhas não fossem vistas como fardos, mas como bibliotecas vivas de sabedoria e experiência. Você viu o André esta manhã? Perguntei. Está na cozinha, ajudando com o café da manhã especial para a Dona Carmen. Hoje ela faz 90 anos. André na cozinha. Se alguém me dissesse há 5 anos que meu filho estaria preparando cafés da manhã para celebrar aniversários de idosas, eu teria rido até chorar. Agora, era simplesmente parte de quem ele havia se tornado. Encontrei-o decorando um bolo com a concentração de um artista. Suas mãos, agora calejadas por anos de trabalho manual, manejavam o saco de confeiteiro com surpreendente delicadeza. 90 em rosa ou 90 em azul? Perguntou ele sem levantar a vista, claramente sabendo que era eu quem havia entrado. Definitivamente rosa. Dona Carmen diz que o azul a lembra demais de hospitais. Rosa, então. Ele continuou a decorar, adicionando pequenas flores de glacê com uma paciência que jamais havia mostrado em sua vida anterior. Sabe, Dona Carmen me contou ontem que foi uma das primeiras mulheres contadoras em sua cidade. Cuidava das finanças de 3 grandes empresas quando as mulheres mal podiam abrir contas bancárias sem a permissão dos maridos. E o que você acha disso? André finalmente me olhou, seus olhos mostrando uma profundidade que não existia 5 anos atrás. Acho que fui um idiota por acreditar que a idade determinava o valor de uma pessoa. Dona Carmen sabe mais de finanças do que eu, depois de 40 anos no ramo. Era o reconhecimento não apenas de seu erro comigo, mas de seu mal-entendido fundamental sobre o que significa envelhecer. Onde estão Lucas e Sofia? Lucas está na fisioterapia com a dona Mercedes, ajudando-a com seus exercícios de reabilitação. Sofia está no salão de beleza. O salão de beleza havia sido ideia de Sofia durante seu 2º ano. Ela notou como muitas residentes ficavam deprimidas ao perder o acesso a cuidados básicos de aparência. Então, propôs criar um espaço onde pudessem manter sua dignidade pessoal. Agora, ela administrava um pequeno salão, onde as mulheres arrumavam o cabelo, faziam manicures adaptadas e se sentiam bonitas apesar da idade. Caminhei até o salão e encontrei Sofia massageando suavemente as mãos artríticas de uma mulher que reconheci como Dona Miriam, uma ex-professora que chegou ao centro depois que sua filha a abandonou em um hospital público. Dói? Perguntava Sofia com genuína preocupação. De jeito nenhum, querida. Suas mãos são mágicas. Não sentia meus dedos tão bem há anos. Sofia havia mudado fisicamente durante esses anos. Já não usava maquiagem excessiva nem roupas de grife.